Sou a professora Renata, tenho cabelos castanhos claros, pele branca, cabelos compridos, estou vestindo um moletom cinza. Sou professora da disciplina de Química, né? E atuo aí nas áreas de Química, Física, também tenho alguns itinerários formativos. Eu atuo na rede estadual, na região de Limeira, na cidade de Artur Nogueira, né? Nessa escola José Amaro. Também sou professora da rede municipal da cidade de Limeira, sou professora polivalente né, na turma do ensino fundamental 1. Né, já sou professora do estado aí há quase 10 anos, sou professora da rede municipal de ensino também, mais ou menos nessa quantidade de tempo, né? Sou professora de Química e na disciplina de Química, né, nós sentimos faltas aí de metodologias ativas que sejam viáveis no dia a dia para o professor, né? Então, nós temos aí alguns exemplos, né? Mas muitas vezes eles se tornam inviáveis pelo tempo que nós aí teríamos que demandar para ter aquela metodologia. Então, nós acabamos tendo algumas técnicas, né, que nós utilizamos, e hoje eu vim falar sobre, né, duas metodologias que nós podemos utilizar aí, né? Então, nós temos aqui, na unidade temática, matéria e energia, nós vamos trabalhar aí tabela periódica e as características dos elementos químicos. Então, ele é um conteúdo bastante teórico que nós vamos trabalhar de forma aí com a metodologia ativa. Qual metodologia que nós vamos usar? Nós vamos usar a gamificação, né? O jogo chama Duelar. Então, aqui nós temos, né, a metodologia da gamificação. Bom, qual é o objetivo do jogo? Conhecer e comparar as características e propriedades dos elementos químicos. O que nós vamos utilizar? Um material impresso ou um material produzido pelos próprios alunos. Aí nós pegamos a segunda, né, metodologia ativa, que os alunos poderão fazer esse próprio material, né? Aí, fazendo a metodologia maker. Primeiro que nós vamos utilizar aqui seria um dado. Então, os alunos vão fazer o dado porque precisaríamos dele para fazer o jogo. Então, esse dado eles vão fazer em papel um pouco mais grosso, né? O dado tem 5 faces. Então, tem 6 faces, né? Mas 5 são conceitos químicos: número atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição, eletronegatividade e massa atômica. Na sexta fase, você escolhe. Então, o aluno vai, né, jogar o dado e qual dos itens, né, sair aqui é o que ele vai utilizar no jogo. Se sair a face, você escolhe, ele vai escolher um dos 5 aí elementos, né, para poder analisar no jogo. Então, ele vai jogar e cada jogador vai ter a carta, né? Então, a carta do baralho são as 118 elementos químicos, né? 118 cartas que vão ser divididas entre o número de jogadores. Então, o jogador em questão, né, da rodada, jogou o dado. Então, vamos supor que no dado saiu aqui número atômico. Tá, daí ele vai mostrar as cartas. Então, naquela rodada, aquele jogador que tiver o número atômico maior, ele vai ganhar. Então, no caso aqui, seria o jogador 1, porque ele tem o número atômico do bismuto é 83, né? Comparado a 45, 58. Então, o jogador 1 ganha as cartas do jogador 2 e do jogador 3, né? Então, as cartas são compostas aqui. Então, nós temos, né, na parte de cima, o símbolo do elemento químico, depois, logo abaixo, nós temos um nome. Então, por exemplo, esse do meio é o TI, né, o nome é titânio. Nós temos o desenho de um dente aí com um parafuso. Por quê? Porque o titânio é usado em próteses dentárias, né? Então, lá embaixo na carta está escrito prótese dentária, onde ele é usado. Nós temos aqui, logo abaixo do desenho, qual grupo ele pertence. Então, no caso, metais de transição. Depois, nós temos aí os 5 itens: massa atômica, número atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição e eletronegatividade. Cada grupo, eles são pintados de uma cor a carta. Então, no caso aqui, ele era do verde para amarelo,
Depois aqui dos acnídeos, ele aí do vermelho ao azul, né? Então, nós temos aqui amarelo, totalmente amarelo, né? Então, vai depender do grupo do ele pertence. E nós teremos no jogo duas cartas coringa. Quando o jogador retirar essa carta coringa, ele mostra a carta, né? E ele ganha aquela jogada. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta produzida pelos próprios alunos. Então, como eu fiz isso? Eu orientei os alunos como era para ser feito, né, para ser um modelo, e eles em grupo se reuniram e trouxeram já pronto. Eles fizeram em cartolina, isso é um pouquinho mais grosso, né? Depois eu passei adesivo plástico, né, tipo contact, para durar mais. Mas não há necessidade. Também já fiz sem o adesivo e também deu certo. Claro que a durabilidade é menor, né? Mas não é um jogo que eles vão fazer sempre. Então, daí para manter e eles mesmos jogarem. Então, eles trouxeram pronto, né? Daí tem o capricho de cada um, né? As cores do cartão pode ser variada porque não é específico, mas lembrando que cada grupo deveria ser uma cor, como acontece na tabela periódica. Então, o objetivo desse jogo é com que eles tenham aí um contato maior com os nomes dos elementos, com os símbolos e com as suas características, podendo comparar e, né, se divertir, deixar a disciplina mais atrativa, que ele se identifique melhor, né, aumentando aí a relação entre os professores e alunos. Então, assim, toda vez que eu apliquei, os alunos gostaram muito, né? E é uma metodologia aí bastante viável no nosso dia a dia, ok?